amada igreja do Senhor. A graça e a paz seja com todos aqui nessa noite. Amém? Uma boa noite para você que está conosco pela live. Que Deus possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Deuteronômio, capítulo 25. Como alguns dizem, o único doutor da Bíblia, o Deuteronômio, capítulo 25. Amém? E eu quero começar essa palavra, a ministração dessa palavra. Essa palavra que eu tenho certeza que é a palavra de Deus aos nossos corações nessa noite. Amém? Eu quero começar ela te fazendo uma pergunta. Você confia piamente naquilo que você está vendo? Naquilo que está diante dos seus olhos? Vamos ler a palavra de Deus no livro de Deuteronômio 25. E no decorrer dessa palavra, você responde a essa pergunta. Aleluia! Diz assim, a partir do versículo 5. Quando dois irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem deixar filho, a mulher do defunto não poderá casar-se com outro homem estranho, de fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela tiver usará o nome do irmão morto, para que o seu nome não se apague de Israel. Se, porém, o homem não quiser tomar a sua cunhada, esta irá aos líderes da cidade no tribunal e dirá: meu cunhado recusa-se a suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer exercer para comigo o dever de cunhado. Então os líderes da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe. Se ele persistir e disser: não quero tomá-la, a sua cunhada se chegará a ele na presença dos líderes e lhe descalçará a sandália do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará dizendo: assim se fará o homem que não quer edificar a família do seu irmão, e em sua casa será chamada em Israel de a casa do descalçado. O texto que nós acabamos de ler, ele faz parte da lei do levirato, ou conhecida como a lei do cunhado. Por que isso, amados? Porque o povo de Israel, eles tinham o dever de fazer cumprir a promessa do Senhor de que eles seriam um povo grande e forte. Amém? Então, para que eles cumprissem essa promessa de Deus, era necessário que eles tivessem muitos filhos. Amém? Então, nós estamos vendo aqui um regimento, uma lei, para que no caso que uma mulher viesse a se casar e o seu marido tivesse morrido antes de dar filhos, então ela deveria ser entregue ao cunhado, para que ele, ao casar com ela, viesse a ter filhos, e o primeiro filho desse relacionamento não seria do irmão mais novo, mas do irmão mais velho. Amém? Entenderam até aí? E a palavra de Deus está dizendo que o cunhado que se recusasse a cumprir essa lei, ele iria carregar sobre ele uma maldição. Ele iria carregar sobre ele uma desonra. Ele seria chamado a casa do descalçado. Por quê? Porque o calçar, o ter o calçado, simbolizava que ele era possuidor de uma herança. E a Bíblia
ao mencionar a casa do descalçado, ela está dizendo: este perdeu a sua herança. Este não é mais possuidor da herança que Deus entregou a ele. Diga assim comigo: misericórdia. E aí, por que eu estou te contando tudo isso? Para que você possa entender a história de um homem, lá em Gênesis, capítulo 38. Agora nós vamos entrar na palavra. Aleluia. Por que eu te fiz essa pergunta? Se você confia piamente naquilo que você vê. Eu estava ontem na internet e eu me deparei com um anúncio. Achei muito interessante que aqui em Cuiabá, lá no Shopping Estação, está sendo inaugurado o Museu das Ilusões. E esse museu é um lugar onde você entra e ali, tudo que você olha não é aquilo que você está vendo, mas é tudo uma aparência. Então, depois você procura lá na internet como que é que funciona, é muito legal. E eu estava falando pro meu esposo, eu falei: amor, eu queria ir, né? Mas é caro, gente. Aí o que ele responde para mim? Vai orar. Glória a Deus. Quando os maridos não souberem o que responder para suas esposas, tá aí uma dica muito especial. Diga para ela: vá orar. Aleluia. Então, Gênesis capítulo 38. Olha que coisa interessante. O capítulo 37 começa contando a história de José. E a partir do capítulo 39, continua a história de José. E aí a Bíblia parece trazer um parênteses do capítulo 38 para contar a história de Judá. Por quê, amados? Porque Judá era a tribo que recebeu a profecia de que o Messias, o Cristo, o nosso Senhor Jesus, descenderia dessa linhagem. Amém? Glória a Deus. A gente vê inúmeras profecias bíblicas dizendo acerca disso. Então a descendência deste homem Judá, ele não poderia ser uma obra do acaso. A descendência desse homem Judá não poderia ser feita de qualquer maneira. Amém? Por quê? Porque seria a descendência do rei Davi e viria a ser a descendência do próprio Cristo. Aleluia. Mas, apesar de nós termos essa consciência hoje, esse homem Judá, no momento em que ele vive esse momento de dar a sua descendência, a história da sua descendência, parece que ele não pensou muito bem em todas essas coisas. E nós vamos ler então, a partir do verso 1 do capítulo 38 de Gênesis, a palavra de Deus dizendo assim: nesse tempo Judá desceu de entre os seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, que se chamava Ira. Ali Judá viu a filha de um homem cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e se deitou com ela. Ela concebeu e teve um filho, e o pai lhe chamou Tornou ela a conceber e teve um filho, a quem chamou Onã. Concebeu outra vez e deu à luz a um outro filho, cujo nome foi Selá. Foi de Quezibe que ela deu à luz. Judá tomou uma mulher para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: deita com a mulher do teu irmão, cumprindo-lhe o dever de cunhado, e suscita descendência ao teu irmão. Onã, porém, sabia que a descendência não seria dele,
de modo que sempre que deitava com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra para não dar descendência ao seu irmão. E o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Diga assim comigo: misericórdia. Glória a Deus por essa palavra, que vai tocar os nossos corações e vai nos fazer enxergar além daquilo que estamos vendo diante dos nossos olhos. Judá, então, a palavra de Deus vai dizer que ele já começa errado. Ele já começa se afastando do lugar aonde ele deveria permanecer. A palavra de Deus diz que ele se afasta da casa do seu pai, da convivência com seus irmãos, e vai para uma outra terra. Chegando lá, ele conhece um homem. Esse homem tem uma filha. E quando ele pergunta para ela, qual que é o seu nome? Ela diz sua. Aí ele fala, então é você mesmo, você é meu. Você é minha, então. Né? Já tomo posse. Já que você disse eu sou sua, eu também sou seu, né? E aí ela se casa com ele e eles vão ter 3 filhos. O primeiro chama Er, o segundo Onã e o terceiro Selá. E aí a Bíblia diz então que ele procura uma mulher para o seu primogênito. Qual que é o nome da mulher? Tamar, que vem da palavra hebraica tamareira, que é uma árvore gigantesca, né, grande, frondosa, ou seja, algo que é mais elevado. Amém? Glória a Deus. E a Bíblia diz então que Er, o filho mais velho de Judá, era um homem que fazia coisas que eram más aos olhos do Senhor. A Bíblia não diz quais eram essas coisas, mas a Bíblia vai dizer que por causa destas coisas, o Senhor Deus executa juízo sobre Er e o mata. Tudo bem, Er morreu. Judá vai lá e pega Onã. Lembra da lei que nós acabamos de ler? Lei do Levirato. Ele pega Onã e dá para se casar com Tamar. Só que o coração de Onã estava cheio de algo que também era mal diante dos olhos do Senhor. Algo chamado egoísmo. E ao olhar para aquela situação, ele pensa, é um mau negócio eu dar um filho para essa mulher. Porque eu estou na linha de primogenitura. Se eu dou um filho para ela, eu perco, porque o meu filho não vai ser meu, mas vai ser do meu irmão. Eu vou perder com isso. E aí a Bíblia diz então que ele arma uma estratégia. Ele não nega de se casar com Tamar. Mas muito pior do que isso, ele começa a viver de aparência. Ele começa a viver dentro de uma trama, onde aparentemente parecia estar casado e cumprir todos os mandamentos e leis do Senhor. Mas por detrás dos bastidores, ele fazia aquilo que era mal. Por quê? Porque ao ter relações com ela, ele não completava a relação. E a Bíblia foi dizendo que isso foi cheirando mal aos olhos de Deus, foi pegando mal para o Senhor. O Senhor começou a repugnar isso. Abrindo um parênteses aqui, viu, irmãos que não querem ter mais filhos? Cuidado aí, hein? Eu já ouvi dizer assim, porque eu tenho uma técnica chinesa. Cuidado com essas técnicas. Cuidado com essas técnicas chinesas. Amém. Glória a Deus. Mas o fato é, amados, que aqui no caso de Onã, Deus revela o porquê vai matá-lo. Deus vai matá-lo porque ele decide viver de aparência. Então, Er morreu, Onã também morre. E o que começa a aparecer
que Tamar que é o problema. Que Tamar que é a maldição. Que Tamar que é a viúva negra da história. Que Tamar que é a posição. Por causa de situações que vão acontecendo, a gente vai dizendo, eu não prospero porque eu casei com essa mulher que só sabe gastar dinheiro. Eu não prospero por causa desse trabalho que só me suga. Ai, as coisas não acontecem na minha vida por causa dessa igreja que não ora por mim, o pastor que não vem na minha casa. Enfim, a gente arruma um monte de situação para pensar a mesma coisa que Judá começou a pensar acerca de Tamar. Tamar é que é o problema. Olha o que ele vai fazer por causa disso, versículo 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora. Olha o que ele fez, gente. Ele fez também uma trama. Permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, lembra que ele tinha um terceiro filho? Até que Selá, meu filho, venha a ser homem, pois pensava, para que não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar, e morou na casa do seu pai. Então Judá começou a julgar Tamar pela aparência e a dizer, o problema da minha casa é Tamar. E eu quero alertar os teus olhos nesta noite, para que você não cometa esse mesmo erro de Judá. Porque o que pode estar diante de você, na aparência, não seja o real problema da situação. Vamos continuar lendo. Versículo 12. Depois de muito tempo, eu quero te dizer algo sobre, antes da gente continuar lendo. Nunca deixe parênteses abertos na sua vida. Nunca deixe situações mal resolvidas. Questões que você, porque não quer resolver, não quer se deparar com aquela realidade, você fala assim, não, deixa isso para lá. Vamos esquecer isso. Vamos tocar a vida. O que passou, já passou. Não cometa esse erro. Porque mesmo depois de muito tempo, as coisas que você deixou mal resolvidas, elas voltam para te cobrar a conta. Olha o que está dizendo aqui. Depois de muito tempo, morreu a filha de sua mulher de Judá. Depois de consolado, Judá subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tímina, ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. E avisaram a Tamar, dizendo, ele achou que tinha dado golpe na Tamar. Mas o problema vai dar notícia dele. Avisaram a Tamar, dizendo isso, ela pensa, eu tenho uma última chance de resolver esse negócio. Versículo 14. Então ela se despiu dos vestidos da sua viuvez, se cobriu com um véu para se disfarçar, e assentou-se à entrada de Emanaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dado por mulher. Ou seja, aquilo que Judá tinha prometido para ela, ele não tinha cumprido. Por quê? Porque no seu coração existia um medo de que acontecesse com o filho a mesma coisa que aconteceu com os outros 2 filhos. Mas o versículo 15 diz, vendo-a Judá, teve por prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Não
Então, percebendo que era sua nora, ele se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me dormir contigo. E ela lhe perguntou: que darás para dormires comigo? Disse ele, eu te enviarei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: o que me darás como garantia até que o envie? Respondeu ele: que garantia devo dar-lhe eu? Disse-lhe ela: o teu selo, o teu cordão e o teu cajado que está na tua mão. Ele, pois, os deu e dormiu com ela, e ela concebeu dele. Uau! Amados, presta atenção numa coisa. O que Judá pensava sobre Tamar? Ele pensava: ela é uma maldição. Ela é uma maldição. E de tanto ele pensar sobre isso, a Bíblia vai dizer que quando ele a vê, ele não a reconhece, mas ele a vê como uma prostituta. De tanto você pensar mal acerca daquilo que está aparentemente diante dos teus olhos, você vai começar a julgar aquilo muito pior do que se parece ser. Isso é muito perigoso. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito, muito importante. Nós lemos que a lei do levirato, ela está em Deuteronômio 25, ou seja, foi uma lei estabelecida por Moisés. Sim ou não? Só que aqui em Gênesis não existia ainda essa lei escrita. Aí eu te pergunto uma coisa: por que Deus então considerou mal aquilo que Onã fez com Tamar? Se logicamente dizendo não existia nada escrito ainda sobre este princípio. Sabe por quê, amados? Porque o mundo espiritual já existia antes da lei ser prescrita. Com o mundo espiritual o mundo espiritual já era regido por princípios. O princípio já existia. A lei poderia ainda não ter sido escrita, mas o princípio já existia. Por causa do mundo espiritual. Porque o mundo espiritual não se move pela aparência, mas o mundo espiritual se move por aquilo que é real, latente diante dos olhos de Deus. Pastora, por que você está dizendo tudo isso? Porque tem muita gente que está deixando de fazer aquilo que é certo e fala assim: Deus, mas é porque eu não sabia. Mas eu quero te falar algo muito importante. Diante de todo aquele que já teve uma experiência real e verdadeira com a pessoa de Jesus Cristo, ele não pode chegar diante de Deus falando: Deus, eu não sabia. Sabe por quê? Porque quando nós encontramos com Jesus, nos rendemos a Ele. O Senhor já tem uma expectativa a nosso respeito, de que nós andemos, de que nós possamos cumprir os seus desígnios, mesmo sem conhecê-los de fato. Pastora, tudo isso que você está falando é bíblico? É. Abre comigo em Romanos, capítulo 2, versículo 15. Parece complicado demais isso que eu estou te falando, mas já já você vai entender. Romanos, glória a Deus,
capítulo 2, versículo 15. Eles mostram que as exigências da lei estão gravadas no seu coração, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. O que significa isso, amados? Que nós, como filhos do Deus vivo, precisamos andar e nos comportar como filhos de Deus que somos. Independente se conhecemos tudo o que está na Bíblia. É isso que eu quero que você entenda. Porque tem gente que diz assim: mas eu não conheço tudo o que está na Bíblia. E isso se torna um argumento para ela agir, para ela andar errado. E a Bíblia está dizendo acerca da lei da consciência, ou seja, existe no nosso coração os desígnios de Deus, as coisas do alto, Deus colocou aqui, ó. Então nós não podemos usar dessa justificativa para dizer: eu não fiz porque eu não sabia, Deus. Porque o Senhor espera de mim e de você que nós andemos segundo os seus preceitos e desígnios. É por isso que diante dele, só nos cabe dizer assim: Deus, me perdoa, Senhor. Não adianta querer ficar justificando. Deus, eu não sabia. Deus, nunca ninguém me ensinou. Deus, eu nunca ouvi acerca disso. Porque o mundo é envelhecido. Você entende isso? Então, a partir de hoje, seja o melhor funcionário lá dentro do teu trabalho. Como filho de Deus que você é lá dentro. Mas eu nunca vi na Bíblia como que um funcionário tem que se comportar. Não interessa, você é filho de Deus. Haja da melhor maneira possível. Marido, tratem as suas mulheres da melhor maneira possível. Aí você fala: mas eu nunca fiz um curso de casamento. Você entende que isso não pode ser uma justificativa? Porque deve estar gravado no nosso coração, na nossa consciência, de que o Senhor espera de nós as melhores atitudes e ações. Glória a Deus. Voltando lá para Tamar, volta lá em Gênesis. Glória a Deus. Gênesis 38. Então, Tamar entende que ela tem uma última oportunidade. E ali, ela se veste de prostituta. Judá não a reconhece como prostituta, mas quer se deitar com ela. Como garantia do pagamento desse acordo, Judá negocia as 3 coisas mais importantes que ele nunca, jamais deveria pensar em negociar. O seu selo, que estava amarrado no seu cordão, e o seu cajado. O selo é porque cada um dos filhos de Israel tinha um selo, e aquele selo era a sua identidade, e ele firmava os negócios com aquele selo. Aquele selo era amarrado a um cordão, e o cordão na Bíblia, ele tem o símbolo de fidelidade. É por isso que a Bíblia vai dizer que um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, porque ele tem fidelidade. E o cajado é o sentido de autoridade. Eu quero te fazer uma pergunta. A tua autoridade, como que ela está? A tua identidade como filho de Deus, como ela está? A tua fidelidade como filho de Deus, como ela está? Está contigo ou está na mão de outra pessoa? Você quer ver uma coisa? Tem gente que talvez vê
eu aqui diante do altar e possa pensar assim: ah, porque na Bíblia está escrito que mulher não pode ensinar. Só que na mesma Bíblia está escrito que as mulheres têm que chegar em casa e perguntar para o marido acerca de qualquer assunto da Bíblia, e ele tem que saber responder. Como que está a tua autoridade lá na tua casa? Está na tua mão ou está na mão de outra pessoa? Isso é muito importante, amados. Aí Judá pede pro amigo dele e fala assim: leva lá o cabrito para aquela mulher. Aí o amigo dele vai lá, não encontra a mulher. E ele sabe o que ele faz? Ele desdenha. Ele fala assim: ah, então deixa ela ficar com os negócios que eu dei para ela mesmo, já que não achou ela. E pasmem, sabe por quê? Porque Judá estava preocupado só com a reputação dele, só com a vida de aparência que ele levava. Porque olha o que ele vai dizer no versículo 23. Então disse Judá: deixa-a ficar com o penhor. A preocupação dele não era em reaver aquilo que de mais precioso ele tinha. Era só dele não ter a reputação dele manchada. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quem vive de aparência está só preocupado com a sua reputação. Não está preocupado com de fato é a realidade da sua vida. Agora preste atenção em Tamar. A Bíblia está dizendo que ela ficou grávida. Agora você imagina como que não devia ser a reputação dela agora, nesse momento. E aí a Bíblia vai dizer aqui, ó, versículo 24. Passando cerca de 3 meses, foram dizer a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tira para fora, deve ser queimada. Primeiro, ele a vê como uma maldição. Segundo, ele a vê como uma prostituta. Terceiro, ele a vê agora como uma adúltera. E como homem honrado que ele acha que ele é, ele vai dizer: tira para fora, vamos queimar viva. E aí o povo da cidade vai lá: vamos fazer justiça por Judá, onde já se viu Tamar desonrou a casa dele. Só que tem a hora do acerto de contas, igreja. Tem a hora que Deus chama para acertar as contas. Tamar pega as coisas de Judá e fala assim: ó, tá aqui, ó. Pergunta para o meu sogro de quem são essas coisas, porque de quem são essas coisas é de quem eu estou grávida. Presta atenção. Aquilo que Judá considerou como desprezível, Tamar segurou com ela até o momento certo. Vou repetir. Aquilo que Judá considerou desprezível, a sua identidade, a fidelidade e a autoridade, Tamar guardou consigo até o momento certo. Ela até deixou ser chamada de adúltera, para que no momento certo as contas fossem acertadas. E aí, você já parou para se perguntar por que a sentença que Judá queria colocar sobre ela era que ela fosse queimada? Porque de acordo com a lei, a sentença do adultério era o apedrejamento. Não era ser queimado. É porque, de acordo com Levítico 21:9, você pode ler lá, Levítico 21:9 diz que se a filha de um sacerdote adulterasse, esta deveria ser queimada. Ou seja, Tamar foi a única aqui nessa família que
que já tinham um patamar mais elevado. Filha de um sacerdote. E aí, verso 26 diz assim: reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porque não dei ao meu filho Selá, e nunca mais a conheceu, ou seja, ele nunca mais teve relações com ela. Mas agora presta atenção, igreja, que eu vou terminar aqui. Tudo isso que eu te contei até agora foi para chegar nesse momento. Tamar engravidou. E ela estava grávida de gêmeos. E naquela época não existia ultrassonografia para saber disso. E chegou o momento do parto, lembrando que aqueles que nascessem ali, daquela gestação, daquela gravidez, iriam compor a linhagem do rei Davi, de Jesus, do Messias, amém? Pois bem, Tamar está ali tendo as dores do parto, e as parteiras ali a ajudando, a auxiliando. De repente, o que sai? Uma mão. E as parteiras têm uma ideia: vamos amarrar uma fita nessa mão, para que a gente saiba quem é o primogênito. Mas nós sabemos que a forma correta de um neném sair no parto não é pela mão, é pela cabeça. E a Bíblia vai dizer então que este que liberou a mão e amarrou-se nele a fita, o nome dele é Zerá. Só que a Bíblia diz que ele recolhe a mão, e no recolher da mão, algo acontece dentro do ventre da Tamar, aonde ninguém está vendo. Sabe o que Deus faz? Deus muda a posição. E ao invés daquele que todo mundo esperava que fosse o maior, o melhor, o primogênito, quem entra em cena é Zerá. Ou desculpa, Pérez. Quem entra em cena é Pérez. Ou seja, o que Deus está falando comigo e com você? Que a história de Judá toda foi diante de uma aparência. E no último momento, nos 45 do último tempo, parecia que ia continuar na aparência. Parecia que aquele que saiu primeiro, mas ele saiu de qualquer jeito. Aquele que saiu primeiro, mas não saiu de acordo com o que é o considerável, aceitável. Aquele que aparentemente saiu primeiro e se despontou primeiro, e todo mundo viu que ele poderia ser o melhor escolhido de Deus para compor a genealogia. Então, lá dentro do ventre, é onde ninguém está vendo, Deus muda as posições. E o que parece, na verdade, não é. Mas é aquilo que Deus estabeleceu. É aquilo que Deus quis que acontecesse. Pastora, por que você está me contando tudo isso? Porque eu sei, porque isso acontece comigo. Que muitas vezes a gente olha para o nosso lado e a gente pensa: por que acontece com ele e não comigo? Por que parece tão fácil para o outro e para mim parece ser tão difícil? Só que o que eu e você não sabemos é que no escondido Deus está mudando posição. E vai chegar o tempo que vai ser revelado exatamente qual era o plano de Deus para mim e para você. Aleluia! Glória a Deus! Nosso Deus age. E nós precisamos confiar nele.
porque Ele continua no controle de todas as coisas. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você nessa noite. Aleluia, Jesus.